A revista e o Tempo e o Modo passou por diversas fases, como já se adivinhou. E não era justo não lembrar aqui o papel extremamente importante que teve o Bernardo da Costa como diretor da revista na primeira fase, que vai até 1972. Não só porque era um homem que suscitava muitos consensos e era capaz de mobilizar para a revista e à volta da revista pessoas das ideias mais diversas, sempre, evidentemente, com laivos de esquerda e não propriamente da direita, como consegui fazer o Tempo e o Modo, mesmo na fase em que o Tempo e o Modo teve essa conotação com a esquerda democrática católica, de fazer o Tempo e o Modo uma revista que marcou profundamente o meio cultural e político português. Digamos que o Tempo e o Modo substituiu, e substituiu com vantagens mesmo nessa fase, o papel que vinha a ser cumprido pela Seara Nova nos momentos posteriores à Segunda Guerra Mundial e à crise, porque passou a democracia portuguesa na luta contra o fascismo. Quase toda a gente, quase todos os homens de cultura, universitários, escritores, poetas, colaboraram ou participaram ativamente, ou fizeram mesmo parte da redação do Tempo e o Modo. Até essa altura, e depois dessa fase de 1972, em que o Dr. Bernardo da Costa deixou de pertencer à revista. Digamos que o debate que houve entre o alargamento da base de elaboração do Tempo e o Modo foi inicialmente um debate político sobre matéria de organização da revista. Isto é, quem é que devia mandar na revista? Era o diretor da revista que devia mandar? Era a secretária que agendava as coisas? Ou era, de facto, o coletivo da redação? E é aqui que surgem os primeiros problemas, é sobre esta ideia de haver um coletivo da redação que fazia a revista e não o individual criador que mandava o seu escrito e que saía dizendo exatamente o contrário do que o escrito ao lado dizia. Tentou-se, portanto, homogeneizar a produção teórica da revista nos mais diversos quadrantes. E em 1972, quando se dá a substituição do Dr. Bernardo da Costa, passa a assumir o papel de direção da revista o Dr. Luís Matoso, exatamente, o Dr. Luís Matoso. Passa a assumir o papel de direção da revista o Dr. Luís Matoso, que também exerce uma função de direção transitória, muito pequena até. Mas nessa época também começam a entrar para a revista, para o trabalho da revista, porque a revista a partir daí deixou de ser uma revista para ser uma instituição cultural. Isto é, não era apenas uma revista, mas era um órgão de combate. E, portanto, reunia não apenas... E reunia ao mesmo nível, não apenas os que escreviam, como os que faziam a revista, como os que distribuíam a revista, como os que vendiam a revista. Toda essa gente era o corpo da revista. E a revista passou a ter uma capacidade de penetração nos meios operários, sobretudo nos meios operários, nos meios juvenis, nos meios estudantis, como nunca tinha tido até aí. E a partir daí que se juntam mesmo movimentos já organizados, politicamente organizados, que surgiam entre os estudantes e que não tinham nada a ver com o PCP, como foi o caso da esquerda democrática estudantil, que foi conhecida na altura como a EDE. Mais tarde, a revista começa a ser dirigida começa a ser orientada, digamos, por um comitê político que pertencia ao MRPP. E que tinha à frente o Dr. Martins Soares, que infelizmente desapareceu prematuramente num acidente em Águeda, logo a seguir ao 25 de Abril. A revista teve uma colaboração enorme de homens de esquerda, homens e mulheres de esquerda, e penetrou em tudo o que é meio trabalhador, operário, sindical, cultural, tudo, até que quando surge o 25 de Abril, esta revista é, de facto, uma coisa um instrumento de cultura já muito conhecido e muito estimado da população do país, de uma parte importante da população do país. A revista chegou a ter uma edição à volta dos 10 a 15 mil exemplares, o que para uma revista em Portugal
é qualquer coisa de extraordinário. Não há revista nenhuma nos países europeus que tivesse uma edição uma revista de cultura e de política, que tivesse uma edição tão vasta como tinha o Tempo e o Modo. E o Tempo e o Modo era capaz de reunir, mesmo nessa fase em que passou a ser dirigido por um comitê do MRPP, era capaz de reunir toda a gente, todas as espécies de tendências da esquerda revolucionária e da esquerda democrática portuguesa. E só se radicalizou, digamos, só se tornou um órgão mais fechado já quase no fim da revista, quase nos anos 70 nos anos 77, mais ou menos quando ela acaba, é que se torna um órgão um pouco mais fechado, mas ainda com uma grande tiragem, uma tiragem que ainda hoje não seria de menosprezar por qualquer revista que se quisesse estabelecer.